Olá, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. É sempre um prazer enorme poder estar aqui para a gente filosofar, para a gente hoje pensar, né? Obviamente, estamos em época de Natal, né? Então, o tema acaba buscando alguma questãozinha a ver com isso, né? E sobre um autor que eu particularmente gosto demais, e que acabou falando um pouco sobre esse assunto. E, claro, né, vai ter toda uma relevância para para falar com ele. Então, quem puder, só lembrando, gente, quem tiver no YouTube, que possa dar aquela curtida, né? É sempre legal clicar ali para dar aquela curtida, é sempre muito bacana, até para poder o canal crescer cada vez mais, né? É sempre muito legal isso, né? O pessoal vai chegando, o Rodrigo chegou. Grande abraço, meu amigo. Ajeitando aqui as coisas. Ivan dos Santos, boa noite. A Maristela, boa noite. Luana, meu amor, boa noite. Um beijo grande. Alexandre, meu parceiro, obrigado sempre pela presença, pela ajuda. Lidiana também chegando. Muito bacana. O pessoal está chegando. Tomar só aquela aguinha milagrosa para a garganta, né? É, alguns avisos, né? Aliás, um aviso. Alguns estão fazendo alguns pedidos, né? E em razão desses pedidos, a gente vai deixar aberta a, a venda, né, do Filosofia Essencial até a próxima semana. Então, aproveite, né? Ainda temos algumas vagas, então aproveite que até a próxima semana estará aberta as inscrições para o Filosofia Essencial. Ok, gente? Vamos lá. Vamos começar. O Júnior também chegando. Muito bacana, muito bom. Lembrando, né, gente, tudo fica gravado, né? Só fazer um pequeno ajuste. Isso. Fica tudo sempre gravado, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, e também no nosso podcast Tempo de Filosofar, né, no nosso podcast aqui do Hipojura Educacional. A Maria Salles também entrando. Muito bacana, é sempre bom poder falar aqui um pouquinho, poder desejar também, né, já de antemão, um Feliz Natal para todos, né? E para todas. Uma data tão importante. Maria Isa chegando, seja bem-vinda também. Muito bacana, muito bom. E como eu falei, né, como estamos em época de Natal, um tema que eu achei bacana para a gente discutir, né, que tem muito a ver com filosofia, obviamente, e com mal-entendidos históricos, digamos assim, né, diz respeito a uma frase do Nietzsche. E essa frase do Nietzsche é uma frase muito interessante, muito forte, né, onde Nietzsche vai dizer o seguinte: ele fala em algumas obras, ele vai falar isso, mas especialmente na sua obra-prima, né, na sua obra-prima, que é o Assim Falou Zaratustra. Né? Essa é a grande obra-prima do Nietzsche. Recomendo a leitura. Apenas lembro, né, que não é uma leitura das mais simples, né? Escutando aqui em São Paulo, está começando a chover, né? Então, mas lembrando, não é uma leitura das mais simples, é um livro onde o personagem principal, né, o profeta Zaratustra, fala em parábolas e tal. Então, não é assim uma, uma obra das mais simples, mas recomendo, porque é uma obra assim, muito bacana, muito bonita, né? Muito bonita. E eu diria que praticamente ele condensa as principais ideias, né, de Nietzsche dentro do seu pensamento, dentro dessa obra que é o Assim Falou Zaratustra. Né? Bem, e essa frase, né, então, Deus está morto. Chegando ao Natal, não é verdade? Estamos chegando ao Natal e é uma frase, obviamente, muito forte e que muitos utilizaram, né, essa frase
para tornar Nietzsche praticamente como um filósofo herege, né? Um filósofo que merece ser ah, posto de lado, que as pessoas não devem, se você acreditar em Jesus, em Deus, você não deve ler Nietzsche, né? Então, tinha ou melhor, muitos ainda têm, digamos, essa má compreensão do que falou o Nietzsche. Por isso que tem que ter muito cuidado, gente, quando nós formos falar de um determinado filósofo. Por quê? Porque o filósofo, ele nem sempre, ou quase nunca, né, ele deve ser resumido apenas uma obra. É importante que se leia, né, outras obras para verificar se nós entendemos realmente o que o filósofo quis dizer com isso. Até porque a gente sabe, né, como a linguagem ela possui múltiplos significados e a função do intérprete qual é? Encontrar o significado correto. Não é verdade? A Marta também entrou, Luiz Serradelo, beijo, meu querido amigo. Minha mãe e meu padrasto também entraram, beijo, amo vocês. Então, voltando nessa questão importante, cuidado ao ler, então, um filósofo, na verdade, um filósofo, podemos dizer um autor, ao ler o autor, tenha o cuidado de ler outros autores, ou melhor, de ler outras obras desse autor. E às vezes até algum comentador é bom, sim, para que você verifique se aquele sentido que você deu àquele texto realmente está correto ou não. Né? Isso é muito importante. Maristela está dizendo aqui, o Deus que os homens criaram não é o Deus verdadeiro. Essa é a grande questão, né? Uma das grandes questões nietzschianas que a gente vai discutir aqui um pouquinho, não é verdade? Bem, então o profeta Zaratustra ele vai sair da caverna pela qual ele foi para o exílio voluntário. Chegando na caverna, ele vai ficar alguns anos. Ao entender que já era suficiente, que ele já poderia descer, ele se encontra com o velho, e o velho fala, né, que estava rezando e tal, e o Zaratustra se afasta, meio que dizendo assim: poxa, coitado desse senhor, desse velho, porque ele não sabe que Deus está morto. E como eu falei, é uma frase muito forte. Sem dúvida nenhuma, é uma frase muito forte. E aí então vem a questão: Deus está morto ou não? E qual Deus, né, ele está se referindo? Isso é importante. Quero ajeitando aqui. Pronto. Qual Deus que Nietzsche estaria se referindo, ou o Zaratustra estaria se referindo? Gente, olha só. A filosofia do Nietzsche ela é de uma ferocidade muito grande, é de uma violência muito grande em determinados momentos. Não é à toa que ele é conhecido como filósofo do martelo, justamente por um título de uma das suas obras, que é justamente como filosofar com o martelo. Né? Então, eh, a sua filosofia ela é assim, digamos, mais violenta. Mas em que sentido essa violência da filosofia nietzschiana? Por que ele é tão violento em relação a que ele seria violento? O que o Nietzsche mais bate é na questão dos chamados valores morais. Não é que o Nietzsche defenda que seja abolido, não, não. A ideia não é essa. A ideia que o Nietzsche defende é que devemos buscar quais são os valores morais que realmente nós acreditamos, que realmente nós concordamos. Porque desde que nós nascemos, o que acontece? Nós recebemos o famoso tu deves, né? Ou seja, recebemos ordens de como ser, de como nos portarmos, no que acreditarmos. Parece que quando nós nascemos, o médico tem uma série de carimbos e vai carimbando na gente o que a gente deve ser ao longo da nossa vida, não é verdade? Então serão esses os valores morais
que o Nietzsche irá denunciar. Mas, repito, não é uma denúncia no sentido de que não siga nada. Não, não é isso. O que o Nietzsche defende é: busque os valores que você acredita, né? Os valores que você entende como sendo os seus próprios valores. Os valores que aumentem a sua vontade de potência. Essa é a grande questão para o pensamento nietzschiano. E, claro, uma das coisas que o Nietzsche vai denunciar e vai bater, e vai discordar, vai ser o quê? Justamente em relação a uma, digamos, ao cristianismo, a uma parcela do cristianismo que construiu, segundo Nietzsche, uma visão de Jesus, segundo ele, completamente deturpada. Por exemplo, né, Nietzsche acredita que essa figura de Jesus como um cordeiro é justamente oposta. Jesus não é um cordeiro, pelo contrário, Jesus é de uma coragem, é de uma força, né, que não seria um simples cordeiro. Pelo contrário, ele é extremamente forte nas suas posições. Luiz dizendo, através desta famosa afirmação, Nietzsche procura condensar o espírito de sua época. O filósofo é o diagnóstico da cultura de seu tempo, com certeza. Exatamente, influência da religião, sim, sim. E por quê? Porque, Luiz, a ideia do Nietzsche é justamente de que a religião controlava e comandava. Né? Podemos dizer que, a partir, especialmente do século III depois de Cristo, com Santo Agostinho, e já na derrocada da queda do Império Romano do Ocidente, a única instituição que ficou realmente firme na Europa foi a Igreja Católica. Apenas ela que ficou realmente firme. Todo o resto quase que se desintegrou, na é verdade. E claro que a igreja usava isso a seu favor, sem dúvida nenhuma, né? Não a igreja, né? Os ditos religiosos. E, a partir disso, procuraram criar regras, leis, interpretações bíblicas para dominar, controlar a todos. Essa foi a grande questão. Então, o medievo, por um lado, era ruim, na verdade. Por quê? Porque tudo, quem dizia como deveríamos nos portar, era a igreja. O que era certo ou errado de fazer, quem dizia? Era a Igreja Católica Apostólica Romana. Era ela que determinava isso. Se por um lado isso também era ruim, que tolhia muito a liberdade, a autonomia do indivíduo, por outro também fazia com que a vida fosse mais simples. A vida era muito mais simples do que é atualmente. Por quê? Porque antigamente você deixava o peso decisório nas mãos de quem? Nas mãos da igreja. Era a igreja que dizia o que você deveria fazer ou não. Você não precisava pensar, refletir para encontrar qual é o caminho certo. Não, não precisava disso, que a igreja já ia dizer qual seria o caminho correto, qual seria o melhor caminho. Né? A igreja já apontava isso. Então, como eu falei, se por um lado era ruim, e tolhia, por outro, tornava a vida mais simples. Não é verdade? Mais simples. Entretanto, veio a modernidade. Primeiro, na verdade, veio o Renascimento, né? Com a volta daqueles valores greco-romanos, com a questão envolvendo a arte, na verdade, onde a arte greco-romana volta a ter relevância, onde o corpo não é mais visto como algo pecaminoso, e sim como algo divino, como era na época dos gregos. Portanto, essa mudança substancial, né, começa a afetar outras questões. Vamos ter as grandes navegações, vamos ter as descobertas científicas. Tudo isso foi minando paulatinamente, ela foi minando paulatinamente a, a força da igreja, ok?
E, claro, veio a modernidade. Com a modernidade, tivemos o quê? Com a modernidade, tivemos uma nova realidade. Foi a substituição, foi a substituição do modelo teocêntrico para o modelo antropocêntrico. E essa realmente foi uma grande modificação. Por quê? Porque Deus era o centro de todas as elucubrações filosóficas. Agora, o ser humano passa a ser esse centro das elucubrações filosóficas. Portanto, Deus, obviamente, é sempre um Deus entre parênteses, né? Porque é um Deus ah, que a principal religião da época entendia como sendo Deus. Eram os valores que naquela época se entendiam como sendo os valores corretos, os valores que Deus acreditava. Mas então, o que vai acontecer vai ser que esse Deus medieval, forte, que podemos dizer foi bem ilustrado por Michelangelo, já no Renascimento, mas ele ilustra bem, na Capela Sistina, no mural, em frente, no fresco, onde mostra um Jesus parrudo, né, forte para burro, com uma mão para cima e a outra para baixo, né, simbolizando o quê? Que os bem-aventurados vão para o céu, mas os danados vão para o inferno. E nesse afresco maravilhoso de Michelangelo, na Capela Sistina, a gente vê também os santos com os seus martírios, né, subindo aos céus, Jesus junto com Nossa Senhora com o rosto meio assustado, e as pessoas, né, que não tiveram, não conseguiram evoluir mais, digamos assim, que acabavam de ir para o inferno, né, para esse martírio e esse desespero humano, na é verdade. Então, é esse o Deus medieval, né, daquela famosa palavra ser temente a Deus. Deus era visto muito mais como uma ideia de temor. Devemos respeitar a Deus, não porque Ele nos ama apenas, mas pelos seus castigos. E os castigos de Deus eram castigos realmente assim, grandes castigos, né? O Velho Testamento é recheado de castigos terríveis, né? Vamos ter o dilúvio universal, vamos ter Sodoma e Gomorra, e diversos outros momentos em que Deus vai intervir e vai impor a sua vontade. Vai dizer, eu quero que seja assim. Não é? Então, é um Deus que é extremamente não irracível, é um Deus que não admite ser contestado. E mais, um Deus que exige ser adorado. E se não for, será castigado. Os seres humanos, é verdade? Então, quando Nietzsche vai afirmar que Deus está morto, o que ele quer dizer, na verdade, é esse Deus medieval que está morto. É esse Deus que oprime, é esse Deus que controla absolutamente tudo na nossa vida e no mundo. É esse Deus ególatra, esse Deus que castiga, né? Esse Deus completamente transcendente, não é verdade? Esse vai ser o Deus que Nietzsche vai afirmar ser, ou melhor, já estar morto, porque é um Deus que não mais se coaduna, né? Ele não mais se coaduna com o pensamento moderno. Então, falando do Nietzsche, que está ali no finzinho, né? Eu sempre comparo Nietzsche a outro filósofo que eu gosto muito, chamado Boécio, né? O Boécio ele é considerado o último dos romanos e o primeiro dos medievais, por muitos. E Nietzsche eu também considero ele o último dos modernos e o primeiro dos contemporâneos, dos filósofos contemporâneos, na é verdade. Então,
Primeira coisa, é importante ficar claro: o Deus que Nietzsche critica, o Deus que Nietzsche bate, e bate bem, é o Deus criado pelo ser humano. Ele faz uma distinção interessante entre Deus e Deus criado pelo ser humano. E mais, não só isso, Jesus mesmo. Independente de crenças, né, de acreditar ou não que Jesus é o Messias, que Jesus compõe a Santíssima Trindade, né, que existe a Santíssima Trindade, etc. Em diversas obras, o Nietzsche critica demais Jesus. Mas que Jesus ele critica? Isso é importante a gente entender. Não é o Jesus histórico. O que Nietzsche critica é o Jesus criado, fabricado por quem queria usá-lo como forma de dominação. Percebe? É, 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 Jesus, como Nietzsche, o próprio Nietzsche vai dizer na sua obra Humano, Demasiadamente Humano, ele vai dizer que Nietzsche vai dizer que Jesus foi o maior ser humano que caminhou na Terra. Ninguém foi maior do que ele. Ninguém realmente viveu as suas potencialidades. Ninguém conseguiu a viver buscando sempre se realizar como Jesus. Por quê? Porque quando Jesus ama, e aí a sua forma de externar o amor varia muito, pode ser desde de um abraço, um beijo, enfim, até curar um cego, expulsar demônios, etc. A sua forma, quando ele faz isso, é importante no reflexão, ele não faz esperando nada em troca. Ele não está esperando nada, nem mesmo gratidão, gente. Jesus não está esperando nem mesmo gratidão. Quando ele está na cruz, no auge da sua dor física e moral, ele vira e fala: Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, e aí, como Santo Agostinho fala, né? O melhor exemplo do amor platônico seria justamente o qual? O amor de Cristo. Ou seja, o amor que independe de correspondência. O amor de Jesus não muda em nada se nós também o amarmos ou não. O amor parte dele. E quando ele ama, ele age se realizando. Diferente de muitos que, porventura, vão segui-lo, mas que fazem, mas que o faz, né, segui-lo, esperando uma recompensa futura, esperando que algo possa acontecer e levá-lo, por exemplo, ao reino dos céus. Isso é interessante. Jesus não. Jesus ele olha simplesmente amando, né? O Luiz está falando aqui. Heidegger, em seu artigo Natureza Humana, vai dizer, né? A sentença nietzschiana, Deus está morto. O mundo do aquém é o vale das lamentações, em contraposição à montanha da eterna bem-aventurança no além. No filme Exorcista do Papa, há um diálogo, eu vi esse filme, é muito bom, há um diálogo em que o ator, contemplando a imagem do arcanjo Miguel, diz que Deus e amor só podem existir se a pessoa permitir, aceitar, tratando-se de ser uma escolha. Interessante, é verdade. Eu vi esse filme com Russell Crowe, Russell Crowe, né? Com aquele que fez o Gladiador. Filme muito legal, O Exorcista do Papa. Recomendo, muito bom. E é verdade, com certeza, Luiz. Então, é interessante isso do Nietzsche, né? É só um cuidado sempre de Heidegger. A leitura que Heidegger faz do Nietzsche é uma leitura, obviamente, com algumas críticas, enfim, porque Heidegger ele é da fenomenologia, né? Então, Heidegger ele da parte da fenomenologia diferente de um outro grande filósofo dinamarquês considerado o pai, né, da fenomenologia, desculpa, perdão.
do pai do existencialismo, não da fenomenologia, do existencialismo, que é o dinamarquês Søren Kierkegaard, que é o existencialismo cristão. O Heidegger ele é um fenomenologista, mas é um existencialista ateu. Né? Ele é ateu assim como Camus e outros, na é verdade. Mas, portanto, o Nietzsche vai então buscar principalmente nessa obra no Humano, Demasiadamente Humano, mas também no Anticristo, muito no Anticristo, defender Jesus. Mas não defender qualquer Jesus. Ele vai atacar o Jesus que ele entende que foi uma construção. Ele vai atacar esse Jesus para a defesa do Jesus histórico. E o Luiz escreveu: olhei para este mundo e era como se uma maçã redonda se oferecesse à minha mão madura. Na minha mão, madura, dourada maçã, de pele de veludo fresco. Como se mãos delicadas me trouxessem um santuário aberto para o deleito dos olhos tímidos e adorantes. Assim este mundo hoje a mim se ofereceu. Nietzsche, em Rubem Alves, em Transparência da Eternidade. Aliás, vai também, né, sempre uma recomendação de leitura. Tudo que Rubem Alves escreveu merece sempre a nossa leitura, sempre a nossa admiração pela magnífica obra que deixou Rubem Alves. Né? Realmente uma pessoa, um escritor que deveria ser muito mais lido e mais utilizado, tanto na academia quanto nas próprias escolas. Um autor contemporâneo simplesmente brilhante, na verdade. Mas e o que acontece, claro, né, com essa frase forte do Nietzsche, Deus está morto, e que acabou por suscitar diversas formas de se interpretar essa questão, né? A modernidade, como eu falei, se ela substituiu o, o teocentrismo pelo antropocentrismo, ela acabou também por fazer ou iniciar uma guinada filosófica que vai ganhar força no pensamento contemporâneo, que é justamente a questão da, uh, do ateísmo filosófico. Né? O ateísmo filosófico ele ganha muita força. Né? Por isso que, né, quando a gente vai em algumas universidades, né, frequenta, estuda, pesquisa, o número de filósofos ateus é infinitamente maior do que dos filósofos que professam qualquer crença, qualquer fé, etc. Isso se deve, claro, né, a essa passagem, né, da modernidade para a contemporaneidade, aonde, claro, como eu falei, o maior número de filósofos se tornou realmente ateus, né, e ateias. E claro que isso tem uma explicação, né, gente? Por quê? Durante muito tempo, né, a igreja comandou praticamente sozinha toda a produção intelectual da Europa. Tudo tinha que passar pelo crivo da igreja. Se não passasse pelo crivo da igreja, não poderia ser lido. Simplesmente isso. A modernidade vem, antes da modernidade, o Renascimento vem e as coisas não mudam, né, de forma rápida. As coisas não mudam assim. Demora, é paulatino, percebe? Isso é muito relevante da nossa reflexão. Por exemplo, quando Dante Alighieri escreve a Divina Comédia, quando o inferno que ele descreve é um inferno cristão medieval, né, com todos os círculos, enfim, tanto o inferno como o purgatório, como o céu, né, era a ideia que se tinha na época dessa relação entre inferno, purgatório e céu. Então, ou seja, já estávamos na modernidade, ou melhor, no Renascimento, mas ainda tínhamos enorme influência da igreja. Né? Enorme influência. Até porque, para vocês terem uma ideia, essa influência, gente, ela vai durar até o século XX.
boa parte das questões ligadas, por exemplo, a casamento, ligadas por exemplo, a discussões como aborto e outras, só no século XX é que se pôde discutir um pouquinho mais sobre essas questões. Agora, alguns outros assuntos só no século XXI, gente. Só no século XXI que algumas questões dessas puderam ser discutidas. Por quê? Porque não havia essa possibilidade. Era essa a questão. Não havia outra, outra possibilidade. Portanto, é importante a gente sempre entender, né, força que foi a Igreja Católica e que continua tendo enorme força, né? Continua tendo uma força muito grande. E aqui no Brasil, uma força muito grande junto com outras igrejas cristãs, né? Por exemplo, com as pentecostais, neopentecostais, enfim. Né? Então, ou seja, a religião continua tendo uma relevância muito grande. Eu que estou escrevendo a minha tese de doutorado agora, já sou em direito, né, agora em história, e estou pesquisando sobre o aborto, e o objeto de investigação é justamente os discursos conservadores, né, e os discursos religiosos são discursos dos mais fortes, contrários ao aborto. Né? A ideia é justamente entender o que está por detrás desse discurso, a relevância desses discursos nessas questões, não é verdade? O Luiz está falando, o valor é o ponto de vista das condições de conservação e elevação em vista de conformações complexas de duração relativas no interior do devir. A afirmação de Nietzsche. Sim, e com toda certeza. Por isso que o Nietzsche ele vai criar, por exemplo, ou melhor, não vai criar, mas ele vai mudar um pouco a forma de se entender a ideia da genealogia, ou do método genealógico, que é o método para encontrar o valor dos valores. É curioso isso. Não basta encontrar os valores, é necessário encontrar o valor dos valores. Isso é muito relevante. E isso, o método genealógico, é que vai fazer essa questão dentro da filosofia nietzschiana. Então, quando, por exemplo, alguém diz que Deus quer ou não quer isso ou aquilo, o Nietzsche vai defender que a gente faça o quê? A genealogia desse valor para entender aonde vem esse valor. Será que realmente foi uma construção divina ou foi uma construção humana e que hoje é tida por divina? Essa é a grande discussão, é a grande questão. Então, a grande crítica do Nietzsche às religiões, de uma forma geral, ou a maioria delas, é em razão da dominação. O Nietzsche não quer que você faça ou deixe de fazer alguma coisa porque a religião A, B ou C fala para você não fazer ou para você fazer. Você não deve fazer uma coisa porque alguém disse que Deus quer ou não quer, que Deus vai ou não vai se aborrecer. Você tem que encontrar os seus valores, os valores que você acredita que são os valores corretos. E seguir por ali sem medo, sem precisar esperar qualquer tipo de recompensa. Você faz isso porque você entende que esse é o caminho correto, né? Independente é, de recompensas ou não. Né? O Nivaldo dizendo por que atrasou, né? Se preocupe não, Nivaldo, chegou, ainda chegou, depois vai ficar gravado, fique tranquilo. Portanto, gente, isso é sempre bom frisar sempre. O Nietzsche não critica o Jesus histórico. O que ele critica é a construção do Jesus por algumas religiões. Um Jesus que pune, um Jesus que tem raiva, um Jesus que é muito bravo, um Jesus que diz que você tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, quando, na verdade, Jesus nunca deu procuração para ninguém. Na verdade, muitos se arvoram, né, quase como procuradores de Cristo, sendo que Jesus nunca assinou procuração nenhuma. Né? Na verdade, muitos acabam se arvorando nessa função sem nunca terem recebido qualquer mandato
para representar o Cristo na Terra. E vai ser exatamente sobre isso que ele vai, que Nietzsche vai se insurgir. Bem-vindo também, Adriano. Exatamente contra isso que ele vai se insurgir e se insurgir bastante. Então, a ferocidade, como eu falei lá no início da live, do Nietzsche, é justamente o que ele quer a obra se chama O Crepúsculo dos Ídolos, né? Ou Como Filosofar com o Martelo. Quem são esses ídolos que estão no crepúsculo? Esses ídolos são, obviamente, os deuses que cada um ou cada religião acaba por interpretar da sua forma e acaba por usar como forma de domínio, de controle sobre os fiéis. Boa parte das religiões não quer exatamente que os fiéis pensem, que os fiéis reflitam, querem que, pura e simplesmente que os fiéis sigam. E aí voltamos àquilo que eu falei, e muito por causa disso, que boa parte dos filósofos acabaram se tornando o quê? Ateus. Por não aceitar que alguém possa dizer para eles o que eles podem, o que eles não podem dizer, pensar, filosofar, enfim, né? Então essa é uma questão interessante no pensamento do Nietzsche. O Luiz Serdana falando, a transvaloração transforma-se em inversão de modo de valoração. A avaliação carece de um novo princípio, ela carece disto, desde onde ela provém e no que ela se sustém. É, a transvaloração, é do Heidegger, né? A transvaloração de todos os valores, que é uma proposta nietzschiana já contida no Assim Falou Zaratustra, é justamente fazer o quê? Através da genealogia, encontrarmos a origem ou o valor dos valores que nós carregamos para aferirmos se concordamos ou não com ele. E quando fazemos isso, nós vamos passar pelas transmutações ou transvalorações de todos os valores. Primeiro, nós éramos camelos, ou seja, carregando aquelas corcovas pesadíssimas, aquelas corcovas que para Nietzsche corresponderia aos valores morais, que nos empurram para baixo. E será contra esses valores que Nietzsche vai se insurgir e vai dizer: olha, o que nós temos que fazer é nos transformarmos. Em quê? Aí a primeira transmutação. Nos transmutarmos em leão. Porque o leão vai destruir os antigos ídolos. Ao verificarmos quais são os valores que concordamos ou não, vamos nos transmutar em leão e destruir os antigos ídolos. Aqueles que nós não concordamos, aquelas ideias que nós não comungamos. E depois a segunda transmutação de leão e criança. Criança é um quadro em branco apto a ser preenchido. Logo, depois de eu perceber quais os valores que eu comungo e quais os valores desses valores, a sua origem, é que eu vou poder preencher a minha tela em branco, a minha tela em branco, com esses valores. E buscando o quê? Buscando sempre aumentar a minha vontade de potência. Por isso que a ideia da transvaloração de todos os valores é algo parecido com o que, guardando as devidas proporções, com o que Descartes propôs. Descartes não propôs no argumento do cogito ergo sum, que a gente deveria duvidar de tudo, de todos, até mesmo da nossa própria existência. Nietzsche vai fazer algo parecido, mas com todos os valores. Duvide de todos. Não acredite que nenhum desses valores realmente são seus. Porque a partir disso, você vai transvalorá-los e encontrar a origem desses valores para verificar se realmente você carrega esses valores, obrigado? Se carrega esses valores, ou se pura e simplesmente você foi recebendo essas informações e foi aceitando, que é o que na maioria das vezes acontece. Nós vamos aceitando. Por quê? Porque meus pais querem, porque o Estado fala, determina, porque a minha religião manda. Independente se isso está ou não nos fazendo bem, nós simplesmente abaixamos a cabeça e aceitamos.
somos ensinados ou adestrados ao longo da vida a dizer sim, sim, sim e sim, né? Então, é isso, é contra isso que o Nietzsche escreve e vai se resignar sempre, né? E o Luiz escreve: se o mundo está nu, do jeito que ele é, se não há mais nada que o encubra e nos diga como agir, então só nos resta viver a vida de peito aberto, animalisticamente. Boa questão, Luiz, boa questão. Não. Nietzsche em nenhum momento prega que a gente deva ser hedonista. Pelo contrário, o Nietzsche critica tanto o hedonismo, ou seja, a busca desenfreada pelos prazeres, como critica também o niilismo, que é não ver graça, não ver vida, não ver sentido em nada. O Nietzsche critica essas duas coisas. A grande questão nietzschiana é buscar esse equilíbrio entre razão e instinto, que, por exemplo, para Nietzsche, Jesus teria conseguido esse equilíbrio entre razão e instinto. Então, não devemos viver de forma animalística, justamente porque nós não somos animais apenas. Como também não somos apenas o quê? Seres racionais. Nós somos animais racionais. Daí a necessidade de um equilíbrio entre razão e instinto. Boa pergunta, Luiz. Isso é interessante. Em que medida esse homem é desvairado? Ele é um alienado? Bem, em termos de alienado, o ser humano, sim, o ser humano se torna alienado no sentido de que ele perdeu a sua, quase que a sua vontade, né, de filosofar. A maioria opta simplesmente por seguir ainda hoje, né? E como a religião vai perdendo a sua força, o ser humano contemporâneo, muitos seres humanos, né, contemporâneos, perdem o seu sentido. E aí querem buscar o quê? No consumismo, no hedonismo, em drogas, um sentido para a vida. Sentido esse que, obviamente, não virá. Daí o aumento da sensação que hoje temos no pensamento contemporâneo de um vazio existencial. Por quê? Porque o Deus medieval que preenchia esse, esse vazio, ele não mais existe. E ninguém ficou no lugar dele, porque a ciência não é capaz de ficar. A filosofia também não, porque a filosofia não tem como intuito dar resposta, mas sim ensinar a perguntar e a buscar as respostas. Ficou vazio. E é óbvio que nesse vazio fica a tristeza, o desespero, a angústia, a depressão. Né? A Maristela, imagino que o filme A Última Tentação de Cristo, lançado em 88, a qual escandalizou a Igreja Católica, teria aprovação de Nietzsche. Claro, com toda certeza teria. Né? Não tenha dúvidas que teria. Aí foi um escândalo realmente esse filme, né? E, aliás, outro filme que eu recomendo, muito interessante, para provocar a reflexão, né? O Luiz dizendo: todos os deuses devem morrer para as suas cinzas extrair os novos valores. O que Nietzsche queria que se passasse, enfim, as coisas. Que se passasse, enfim, as coisas sérias. Sim, todos os deuses que oprimem. Todos os deuses que não sabem dançar. Não é à toa que outra frase importantíssima do pensamento do Nietzsche é: se existe um Deus, ele sabe dançar. O que quer dizer isso? Se existe um Deus, é o Deus da alegria, é o Deus da felicidade. E por que isso? Alguém faz alguma coisa que não seja, no caso de dançar, que não seja por alegria? Ninguém dança triste, né? A dança é o símbolo da alegria. Mesmo com ritmos mais melancólicos, por exemplo, o tango, é uma alegria, a dança corresponde a essa alegria. Então, só se dança quando se está alegre. Logo, é onde Nietzsche vai dizer: se existe um Deus, ele sabe dançar. Percebe? É contra esses deuses que o Nietzsche vai se insurgir. Esses deuses que oprimem. Né? O Luiz também cita o Deleuze e o Guattari, né, um dos grandes pensadores, e vão escrever nessa obra o Antiédipo, diz: aí está a importância da morte de Deus, que nem mesmo os ateus do tempo de Nietzsche souberam encontrar. É verdade. Apenas lembrando, né,
O Deleuze e o Guattari eram ateus, né? O Nietzsche sempre fica essa dúvida, né? Porque o Nietzsche tem uma formação muito forte religiosa. E é verdade. Mas aí não é à toa, Luiz, porque Nietzsche vai escrever no Et Homo que ele é um filósofo do porvir, ele é um filósofo do vir a ser, ele é um filósofo para o futuro. Porque os seus contemporâneos não iriam conseguir entender exatamente tudo o que ele se propôs a escrever. Então, por isso que ele não estava preocupado em ser lido no momento. Ele é o filósofo do porvir, é o filósofo do vir a ser. Essa é a grande questão, né? O Luiz falou, então, Baruch de Spinoza, no século XVII, homem e Deus são seres diferentes em potência, mas não em natureza. Bem, não é bem o tema da nossa live, né? Mas eu realmente adoro Baruch de Spinoza, né? Um filósofo judeu, luso-holandês, na sua família de Portugal, mas sai fugida da Santa Inquisição e vai para o que hoje seriam os Países Baixos, né? E Spinoza vai escrever algo muito bacana, né? Nessa sua ideia de que o homem e Deus são seres diferentes em potência, mas não em natureza. O que ele quer dizer é exatamente que Deus ele é imanente e transcendente. Ele é transcendente, assim como o Deus da religião cristã, judaica, islâmica, porque ele transcende a tudo, ele é mais do que tudo. E ele não precisa de nenhum de nós e de nada para simplesmente existir. Ele é muito mais do que tudo. Entretanto, e aí que vem a grande questão, ele é tudo. Ou seja, tudo está contido em Deus, justamente porque Deus seria a única substância do universo. E tudo que é feito nele. Ele é a grande substância do universo. Por isso que somos irmãos, por isso que estamos em eterna e perene conexão energética entre todos. Né? Essa é a visão de Baruch de Spinoza, a qual eu comungo e gosto bastante. E que não é panteísta. Mas voltando, então, aliás, isso é um detalhe, né? O Nietzsche gostava muito de Spinoza. No Ganha Ciência, depois ele vai até falar umas besteiras do Spinoza, né? Na qual eu acho que o Nietzsche interpretou errado o que o Spinoza quis dizer, mas o Nietzsche vai escrever uma carta para Overbeck, um outro filósofo, e vai dizer o seguinte, que antes de ler Spinoza ele estava numa grande solidão. Agora, após ler Spinoza, ele vive pelo menos numa dois-lidão. Minha irmã chegou também. Beijo, Mariana. O Luiz então está falando, então o homem matando Deus estaria matando a si próprio, no entendimento associado dos dois filósofos, com toda certeza, matando o Deus, não o Deus criado pelo homem, né? Mas como é impossível matar a Deus, porque é impossível matar algo que é o absoluto, que é a substância do universo, não é uma substância. Deus é a substância do universo, né? Então haveria uma impossibilidade fática. Não haveria como matar Deus. Apenas poderíamos matar Deus se esse Deus, na verdade, não fosse Deus, e sim o Deus criado pelo ser humano. O Deus criado para controle, para domínio das massas. Esse Deus, sim. Esse Deus é o que tem que ser morto, ou que foi morto, ou que achou que foi morto por Nietzsche, né? E que, na verdade, vemos que ele continua ainda muito forte, controlando e dominando a forma das pessoas pensarem, agirem, enfim. Então, continua tendo essa força muito grande no, esse Deus que é o Deus de domínio, de controle das massas, né? Nietzsche, então, no contexto da inutilidade das máximas sentimentalistas, onde encontra um ser mortal, encontra vontade de poder, logo vontade de matar Deus. Bem, vontade de poder, para Nietzsche, né, onde ele tira muito da ideia de Schopenhauer, da ideia de vontade, né? Essa vontade é o que nos mantém vivos, né? Essa vontade, quando nossa vontade de poder ou de potência é reduzida a zero, efetivamente nós morremos. Então, temos que buscar ter sempre e aumentar sempre essa vontade de poder ou vontade de potência. Ah,
E só que, obviamente, nem todos os aqueles que efetivamente são seres, né, que têm vontade de potência, querem matar a Deus, seja especialmente o Deus que oprime, né? Até porque muitos, apesar de terem vontade de poder ou de potência, têm medo. Né? O medo ainda é uma figura muito proeminente na vida do ser humano, né? Esse medo dos castigos, esse medo de desagradar a Deus, né? Então, existe, né, digamos, esse receio, né, digamos assim, de Deus. Agora, e aí eu diria, combinando, como você falou, o Spinoza com Nietzsche, né, aonde se desenvolve, como disse Spinoza, o amor intelectual de Deus, mata-se os deuses criados para que se possa amar efetivamente um único Deus. O Deus que é eterno, o Deus que é a substância toda do universo, que é atemporal e, como diria Aquino, né, citando Aristóteles, é o motor imóvel, é aquele que move sem nunca ter sido preciso ser movido. Não é verdade? Então, meus queridos amigos e amigas, vamos chegando aqui ao final da nossa live. Lembrando a todos, quem tiver interesse de adquirir o nosso Filosofia Essencial 2.0, já está à venda, né? E como algumas pessoas pediram, por questões de Natal e tal, pediram para deixar aí mais um tempinho, vamos deixar então mais uma semaninha. Aproveitem. Depois, eu não sei quando eu vou abrir de novo, e com certeza não terão esses bônus todos. Então, aproveitem. Esse é o momento para filosofar, para adquirir filosofia essencial. Pode dividir até em 12 vezes, gente. Então, é algo bem tranquilo, fica bem barato para se pagar, né? Acho que vale a pena esse momento e para vocês filosofarem, né? Eu acho que é bacana, é onde eu vou desde os pré-socráticos até filosofia contemporânea, então tem muita questão, né? Muita questão mesmo. Então, queridos amigos, queria agradecer a paciência, a presença de todos e todas e desejar para todos vocês um excelente Natal. Um Natal de muita paz, um Natal de muito amor, um Natal com muita saúde, para quem puder estar junto dos seus entes queridos, que possa passar junto, quem por um motivo ou outro não puder, mas que possa se sentir também, né, abraçado e possa usar até tecnologia para se aproximar daqueles que porventura possam estar distantes. Então, um beijo para todos, obrigado pelo carinho, gente. Muito obrigado. Quem puder dar esse like lá no YouTube, sempre é bacana divulgar, porque precisamos cada vez mais filosofar, né, gente? Porque filosofar é essencial. Muito obrigado, um Feliz Natal, que Jesus, esse ser que Spinoza mencionou, desculpa, que Nietzsche mencionou, mais evoluído que caminhou na Terra, possa, aonde quer que se encontre, olhar por nós, nos amparar, nos ajudar e nos proteger. Muito obrigado, gente. Beijo. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.